Então, gente, eu acabei nem mandando a aula gravada da semana passada, né, para vocês, porque teve aquele imprevisto, vocês já sabem qual, vocês estavam na aula, e aí, enfim, nem lembrei mais de mandar aula para vocês. Milene está perguntando sobre o módulo. Realmente, eu estou em dívida demais com vocês com relação a essa entrega do módulo. Peço a compreensão de vocês. Porque, assim, quando eu planejo de entrega esse bendito módulo, acontece alguma coisa, gente. Vocês estão vendo, né? Uma semana acontece uma coisa, outra semana acontece outra, vocês já estão vendo. E quando eu me planejo para entregar o módulo, acontece alguma coisa. Então, agora eu não vou nem colocar mais data, mas eu vou marcar um dia para entregar os materiais de quem está faltando, que eu sei que a urgência é maior de vocês. E com relação ao módulo, vou fazer o possível, mas eu não vou planejar mais, porque toda vez que eu planejo, que eu digo uma data, não, acontece alguma coisa. Então, Mas já tem feito. o apostila é só formatar, só que tem que imprimir, tem que encadernar. Era imprimir que eu estava dizendo. Então, o problema é esse. Não é nem na elaboração, porque eu tenho quase todo o material pronto já. É só formatar. O problema é realmente a impressão e tem que organizar tudo para encadernar e tudo mais. E como eu imprimo aqui em casa, né? Então, é mais complicado. Haja Mas, tinta. então, teria que tirar alguns dias só para isso, né? E vocês sabem que os meus dias são ocupados com vocês já. Mas eu vou ter que me organizar para isso, né? Eu tenho ciência. E vão aguentando aí. Peço compreensão de vocês. Vocês estão com material, né? Também não estou deixando vocês sem material, estou mandando o PDF para vocês. Para que vocês... Professora, Oi. só uma dúvida. A sua impressora da Epson, né? Assim. A senhora programa tudo certinho para imprimir sozinha, né? Ela vira o lado certinho sozinha e tudo mais, né? Ela imprime tudo, só que tem que estar organizando a papelada, né? É, realmente tem que estar organizando, Porque que é muita ela coisa. não faz tudo, né? É, realmente. Eu coloco lá a quantidade de folhas, ela se vira, mas depois tem que estar separando, né? Apostila por apostila, É, realmente, demora colocando muito. folha na ordem e tudo mais. Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo da semana. Agora, Quando ela vai imprimir, ela imprime tipo, a primeira página 20 vezes, ou ela imprime o negócio todo e depois começa de novo. ela imprime apostila por apostila. Então, as 20 páginas, se for 20 páginas, né, de uma apostila, ela imprime aquelas 20 daquela apostila, depois mais 20 de outra e assim vai. Só que ela não imprime para ficar na ordem. Eu não sei se é a configuração que tira isso. Eu tenho que depois ir pegando folha por folha e colocar na ordem crescente, porque ela imprime na ordem da crescente. É complicado, é muita coisinha. É muita coisinha. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, gente. A pergunta que não quer calar. Vocês fizeram essa atividade sobre a competência Sim. nova? Ela já ouviu? Responde. Sim. Mas eu confesso que hoje eu nem fui olhar quantos de vocês fizeram. Não olhei ainda lá as respostas de vocês, Eu fiz, não. não. Ai, meu Deus. Gente, eu sei que às vezes acontece alguma coisa, eu mesma estou toda atrapalhada também ultimamente com as minhas obrigações, entendo perfeitamente. O que não pode acontecer é assim, é você nunca fazer, né? É importante que, assim, na semana que não fez, você entenda assim, não, foi só essa semana, aconteceu alguma coisa, eu não consegui.
O que não pode é realmente nunca fazer, porque realmente não vai aprender. Eu estou sendo sincera, viu? Com vocês. Só aprende realmente se fizer. Pronto, vamos lá. Essa atividade foi sobre a competência 9, né? Eu já falei para vocês que a 1 e a 9 elas têm conteúdos semelhantes. Então, hoje a gente vai ver aqui essas questões sobre a 9, e o conteúdo também vai ser sobre isso, vai ser sobre as tecnologias, que são conteúdos abordados tanto na competência 1 como na 9. Então, assim, muita coisa que a gente vai ver aqui discutindo as questões, a gente também vai falar na aula de hoje. Eu acho esse assunto bem legal, um assunto interessante, né? Então, eu acho que as questões desses conteúdos são questões relativamente mais fáceis. Vamos lá. Na primeira questão, deixa eu lembrar o que é, né? Ele está falando, deixa eu ver. Sobre a diversidade, né, das informações. E ele está falando que nesse progresso com relação às tecnologias da informação, essas tecnologias possibilitaram que a sociedade, nós, sociedade, tenhamos mais acesso às informações do próprio governo, do Estado, né? Então, a gente consegue agora, por causa dessas novas tecnologias, ter acesso às informações que o governo, né, que os nossos governantes disponibilizam para a gente por meio de uma lei. Ele até cita aqui, né, a Lei de Acesso à Transparência. Inclusive, isso aqui futuramente vai ser um tema de redação, viu? Eu já tenho esse tema pronto, só estou aguardando o momento exato para passar esse tema para vocês. E ele fala dessa lei de acesso à informação, né, que é por causa dessas novas tecnologias que faz com que a gente tenha um acesso realmente ao que é que as prefeituras estão fazendo, né, na gestão, o que é que o Estado está fazendo, o que é que o governo federal está fazendo, né, porque essa lei obriga que esses órgãos disponibilizem essas informações para a gente. Não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, todo município, todo estado, todo órgão público, ele precisa ter um portal da transparência, e nesse portal ele tem que publicar tudo o que eles fazem, para a gente monitorar, ver o que é que eles estão fazendo. Então, por exemplo, eles têm que dar satisfação para a população sobre o dinheiro que é gasto, sobre funcionários que são contratados, tudo tem que ser publicado, né, no portal desse órgão. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam Sabia disso? não. É muito importante todo mundo saber para usar, viu? Eu uso muito esse mecanismo, tá? Então, eu sou muito investigativa, então eu vou lá fuçar, né? O que é que estão fazendo, se estão contratando funcionário de forma ilegal, se estão pagando um salário alto demais a alguém. Enfim, dá para a gente saber de tudo isso, porque eles são obrigados a colocar essas informações. O nosso município, gente, ele tem um portal da transparência, ele tem o diário oficial. Nesse diário oficial, eles têm que publicar tudo relacionado a decreto, a contratação de funcionário. Nesse portal dá para a gente saber quanto cada funcionário do município ganha. Até isso dá para a gente saber. Saber se esse dinheiro está sendo empregado da forma correta, se não tem uns ganhando mais que outros. Enfim, a gente tem acesso. Então, o nosso município tem, todos os municípios são obrigados a ter. Alguns não estão cumprindo com a lei, mas a maioria já tem. E dá para a gente saber tudo, viu? Tudo que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Então, fiquem atentos a isso, é muito importante. Eu ultimamente, eu ando fuçando muito essas coisas. Claro que tem um interesse aí por trás, né? Mas eu sempre buscar essas informações. Eu sempre procuro buscar essas informações. Bom, mas vamos lá. É mais ou menos disso que ele está falando no texto, tá? Sobre esse fato de os órgãos agora colocarem as informações disponíveis para a população. Ele diz o seguinte no comando: as tecnologias de informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea
acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. Está vendo? Então, por causa desse avanço na tecnologia, hoje, a gente tem acesso a esses dados, tanto públicos como privados. Então, a gente, por exemplo, a gente tem acesso ao salário de um servidor público, né? Por quê? Porque a lei obriga que eles mostrem para a gente. Então, ele está dizendo que as tecnologias possibilitaram isso. Por quê? Por que antigamente não tinha isso? Porque a internet, né? A internet, ela começou a se expandir faz pouco tempo. Então, antes não tinha como eles publicarem essas coisas se não tinha onde, né? Era mais os meios impressos. Então, com a expansão da internet, a expansão das tecnologias, fica mais fácil, né? Porque eles colocam isso dentro de um site, então fica muito mais fácil. E aí ele coloca assim: de acordo com o texto, essa nova realidade promove. Então, esse fato de levar as informações para a população, né? Pegar esses dados dos órgãos públicos e trazer esses dados para nós, população. Isso promove o quê? Né? Esse fato promove o quê? Isso que ele quer saber. Letra E, transparência na relação entre governo e cidadão. Então, o que é a transparência? É que nada pode ficar embaixo dos panos agora. Agora, tudo que os governantes fazem, eles têm que mostrar lá no portal, que se chama Portal de Transparência, né? Isso promove o quê? Promove uma transparência no nosso relacionamento. Nós, cidadãos, nós, sociedade, e os governantes. Deu para entender, gente? Deu para entender? Vocês estão aí? Sim. Deu. Sim. Sim. Acertaram essa? Eu acertei. Muito bem. Sim. Muito bem. Acerta fácil, né? Murilo, não sei. Eu sei que é difícil lembrar. Se não tiver com o gabarito em mão. Segunda questão. A segunda questão, ele está falando sobre... ele começa falando sobre o jornal, né? Que o jornal, ele pode morrer se ele não for reinventado, né? Porque foram surgindo novas formas de divulgar informações, como sites, né? E se ele não se reinventar, né, ele pode desaparecer. Só que ele vai falando sobre essa possibilidade e tal, ele vai falando sobre o surgimento dessas novas formas de divulgar informações, sem ser no jornal impresso. Só que ele diz o seguinte, ele diz, quando surge uma nova mídia, há sempre os que a apresentam como tendência irreversível, modeladora do futuro inevitável e fatal. Depois se descobre que nada é substituído. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que o jornal impresso, né, ele surgiu antes. Depois do jornal impresso vieram os sites. O jornal, ele não foi substituído, né? Foram surgindo outras formas de divulgação de informações, mas o que é que ele está dizendo? Ele não vai ser substituído, ele vai se agregar. Então, hoje, além da gente ter o jornal impresso, a gente tem os sites, os jornais digitais, né? Então, o que é que ele está dizendo? Que o novo se agrega. Então, o que vai surgindo depois vai se juntando com o que já existe. Não é uma substituição, eles começam a conviver ali juntos, né? Então, o jornal impresso e, sei lá, os sites, os jornais digitais começam a conviver lado a lado. Não precisa um deixar de existir para o outro existir. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele coloca o seguinte, no comando da questão. Deixa eu aqui. Diz o seguinte. Muito se fala sobre o impacto causado pelas tecnologias da comunicação e da informação nas diferentes mídias. A partir da análise do texto, conclui-se que essas tecnologias contribuem para a coexistência de diversos modos de produção e veiculação de conhecimento. Onde é que se comprova? Nessa parte que eu li aqui para vocês, ó. Quando ele diz, deixa eu achar, estou toda atrapalhada aqui. Quando ele diz
que... Meu Deus, me perdi. Achei. Ele diz, depois que se descobre que nada é substituído e o novo se agrega. Então, ele está falando dessa coexistência. O que é coexistir? Existir ao mesmo tempo, né? Então, ele está falando que essas tecnologias, elas passam a conviver umas com as outras, né? Que uma acaba não substituindo a outra, certo? Então, é isso que está dizendo aqui nessa alternativa. Na letra E, essas novas tecnologias, o surgimento dessas novas tecnologias contribuem para a existência de diversos modos de produção e veiculação de conhecimento, né? Coexistência. Então, essas novas tecnologias, essas novas formas de comunicação começam a conviver paralelamente, juntos, né? Não é uma substituição, passam a conviver juntos. Marcaram qual? Acertaram? Marquei essa mesmo. Alguém ficou na dúvida em alguma? Podem falar. Alguém ficou na dúvida? Posso passar para a terceira? Passei. Vamos ver. Modernizam práticas de divulgação do conhecimento, hoje consideradas obsoletas. Quando ele diz aqui que essas práticas modernizam práticas de divulgação do conhecimento, ou seja, eles pegam práticas antigas, né, e eles modernizam, é isso que ele está dizendo. Pega práticas antigas e modernizam. Só que essa modernização, né, faz com que elas hoje sejam consideradas obsoletas, ou seja, as únicas formas de conhecimento. E não é isso. É o contrário, porque ele está dizendo que não existe, com as novas tecnologias, não passa a existir só uma forma de conhecimento. Elas passam a coexistir. Então, quando ele diz que elas são consideradas obsoletas, ele está dizendo o seguinte, olha, elas são reinventadas, são modernizadas, e aí passa-se a utilizar só elas, né? Não se utiliza outras práticas. Então, é o contrário que ele quer dizer. Terceira questão. Deixa eu lembrar o que é também, né? Deixa eu ver. Eu vou ler logo o comando, porque é mais fácil de eu lembrar do texto. Eu li esse texto hoje, gente. Eu acho que eu estou com a memória péssima. O uso significativo dos recursos ligados às tecnologias de informação e da comunicação faz-se presente na hipótese de... Veja, ele está fazendo aqui nesse texto uma discussão, né, sobre o que é que se espera com relação à inclusão digital. Então, ele explica que fazer com que a tecnologia se expanda não é só colocar a tecnologia nas mãos das pessoas, não é só fazer as pessoas utilizarem essas tecnologias, ensinar as pessoas a utilizarem. Ele está dizendo que, para que a tecnologia realmente se expanda, todo mundo precisa conseguir utilizar essa tecnologia para benefício próprio, né? Então, ele diz o seguinte, olha, não adianta a pessoa apenas ter o acesso, não adianta a pessoa apenas ter o conhecimento sobre as tecnologias. A pessoa precisa conseguir utilizar essas tecnologias para o seu benefício. Então, ele diz o seguinte aqui, no final, que eu grifei. Diz o seguinte, sobretudo, a capacidade de utilizar esses conhecimentos para o acesso a conteúdos que tenham influência direta para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, de seu grupo e de sua comunidade, tá? Então, o acesso significativo, como ele diz aqui, ó, o acesso significativo, ele só vai realmente existir quando a pessoa conseguir, né, utilizar essas tecnologias para o seu benefício, na sua vida pessoal, tá? Na sua vida pessoal, na sua vida em grupo, na sua vida em sociedade. Aí ele diz o seguinte, o uso significativo dos recursos ligados às tecnologias da informação e da comunicação
faça presente na hipótese de. Aí, vejam, essa questão é complexa porque ele vai colocar aqui nas alternativas situações hipotéticas. O que são situações hipotéticas? Ele vai dar algumas situações, né, que estão relacionadas a essa ideia que foi passada aqui no texto, tá? De utilizar a tecnologia no seu dia a dia, né, para o seu benefício. Então, a gente tem que encontrar aqui alguma alternativa, né, que traga um exemplo, né, hipotético, que confirme essa ideia que foi colocada no texto. Então, vocês vão ver que em nenhuma alternativa você vai ver de forma explícita algo que foi dito no texto. Não. Ele está colocando uma situação hipotética, tá? Ele está colocando uma hipótese. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, aqui dessas alternativas, eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um exemplo que coincide com a ideia que foi passada aqui no texto. É por isso que a questão é complexa, porque não é algo que a gente acha a resposta lá escrita no texto. A gente tem que trabalhar com hipóteses, com possibilidades, tá? Deixa eu ver o que eu ia dizer. É porque eu parei para ler o bate-papo. Espera aí. Eu fico com a cabeça em dois lugares, no bate-papo e aqui. E aí a gente tem que buscar nessa alternativa. A alternativa que mais se encaixa nessa ideia aqui de usar a tecnologia para seu benefício e tal é a B, que diz o seguinte: criação de um rádio web escolar com programas gravados, editados e organizados pelos alunos e professores, com utilização de mídias como gravador de som, computador, internet. Então, quando ele ilustra, ele dá esse exemplo aqui, né, de uma escola, tem um rádio web, né? Esse rádio ele é editado e organizado pelos alunos e professores, né? E ele vai utilizar as mídias, gravador de som, computador, internet e tal. Quando o aluno está fazendo esse trabalho na escola, da rádio, manuseando lá as tecnologias, ele vai conseguir, se fora da escola, né, um dia fora da escola, ele vai conseguir aplicar esse conhecimento para seu benefício, né, na sociedade, na convivência em família. Então, por exemplo, ele aprendeu nesse trabalho da escola deixa eu ver, a manusear o gravador, né, e a colocar esses áudios no site. Então, isso vai ser utilizado por ele no decorrer da vida dele, né? Ele vai conseguir um dia se beneficiar com esse conhecimento. É complexo, porque a gente tem que entender primeiro a ideia do texto e depois associar com os exemplos que ele coloca aqui. Vocês marcaram outra alternativa? Sim. Qual foi? Eu acho. Vamos ver. Incentiva o uso da internet para a realização de pesquisas escolares pela grande quantidade de... Não. Então, qual é? Era. A C. C. Vamos lá. Inserção... Eu também marquei C. Vamos analisar. Inserção na grade curricular do ensino médio. Espera aí, toda hora tem gente chegando. Inserção na grade curricular do ensino médio de disciplina que tem o objetivo de ensinar o uso de aplicativos de edição de texto, planilhas eletrônicas, navegadores, editores de imagem, etc. Veja, por que é que não vai englobar aqui? Ele diz o seguinte: inserção de disciplina que tenha o objetivo de ensinar o uso de aplicativos. E ele dá o exemplo do que seriam esses aplicativos, né? De edição de texto, de planilhas eletrônicas, navegadores, editores, etc. O que é que não é errado, tá? Porque está faltando.
A ideia lá no texto é de que, para você ter uma inclusão verdadeira, né? Uma inclusão tecnológica verdadeira, o aluno, a pessoa, ela não precisa só saber usar, ela precisa conseguir trabalhar em conjunto, trabalhar em comunidade, aplicar aquilo dentro da comunidade. Essa ideia aqui de utilizar os aplicativos e tal, ela fica ali muito no contexto escolar. Então, não é algo que vai se expandir para a convivência deles em sociedade. E o rádio não, né? O rádio não, ao mesmo tempo que ele está ali lidando com as tecnologias, ele está interagindo com as pessoas e ele está promovendo mudanças na sociedade, né? Ao mesmo tempo. E essa ideia da C é mais no sentido intelectual, né? Ele está aprendendo ali sobre os aplicativos, mas ele não está utilizando isso na sua convivência em sociedade. Deu para entender? Sim. Lorena pediu para explicar, incentiva o uso da internet para a realização de pesquisas escolares pela grande quantidade de fontes e imagens que poderão enriquecer os trabalhos dos alunos. É o mesmo motivo. A letra E, ela está voltada apenas ali ao ambiente escolar. Então, ele vai conseguir enriquecer o seu trabalho e tal, mas ele não está aplicando isso na sua convivência em sociedade. Então, por isso que a questão do rádio, ela engloba tudo, né? Ela engloba o conhecimento técnico sobre as tecnologias e, ao mesmo tempo, ele vai poder aplicar isso na sua convivência em sociedade. Então, a letra E, ela fica mais restrita ali ao ambiente escolar. É complexa. Essa foi braba. Faltam só 6 minutos, mas eu vou ficar atenta, para ele não deixar na nossa cara. A questão 4 traz uma entrevista, né, com um líder indígena, Almin Suruí, e ele está falando sobre a incorporação das novas tecnologias nas tribos. Eu achei bem interessante esse texto, né? É uma entrevista, na verdade, e ele vai falando sobre a importância, né, de inserir essas tecnologias nas comunidades indígenas, e ele explica por quê, né? Ele explica por que é importante essa inserção dessas tecnologias nessas comunidades. Aí ele diz o seguinte no comando da questão: as tecnologias da comunicação e informação podem ser consideradas como artefatos culturais. Então, o que é que ele está dizendo? As tecnologias também fazem parte da cultura de um povo, tá? No fragmento de entrevista, Almir Suruí argumenta com base no pressuposto de que, então, ele está argumentando isso, que essas tecnologias, elas fazem parte da cultura também, de um povo. E aqui, a gente vai ter que achar o argumento dele, né? Por quê? Na opinião dele, né? Por quê que isso faz parte da cultura de um povo? Aí ele coloca aqui, a letra D. As tecnologias da informação trazem novas possibilidades para a preservação de uma cultura. O próprio texto diz isso, ele diz assim: ao usar a tecnologia, valorizamos a floresta e criamos um novo modelo de desenvolvimento, tá vendo? Então, no uso das tecnologias, eles valorizam mais a floresta e a própria cultura deles, lógico. Mas hoje temos a pretensão de usar a ferramenta para valorizar o nosso povo, né? Valorizar o povo é valorizar a cultura, né? A cultura desse povo. Buscar nossa autonomia e ajudar na implementação das políticas públicas a favor do meio ambiente e das pessoas, né? Então, isso aqui, essa fala dele, traduz o que está na D, né? Elas trazem novas possibilidades para preservar essa cultura, tá? Quando fala de cultura, engloba tudo, né? Tudo que faz parte da vida deles. Então, quando ele diz que vai ajudar a preservar o meio ambiente, vai ajudar a buscar políticas públicas, tudo isso está englobado na questão da cultura também. Alguém marcou outra alternativa? Letra A.
Cortou aqui o Sim. seu áudio. Tá. Vamos ver. Ele diz o seguinte: as tecnologias da informação presentes nas aldeias revelam-se contraditórias com a memória coletiva baseada na oralidade. Ele diz contraditórias, né? Elas não são contraditórias. Essas novas tecnologias, na verdade, elas não vêm para causar uma confusão. Essas novas tecnologias, segundo o autor, elas vêm para agregar, elas vêm para ajudar na manutenção da cultura desse povo, né? Então, essa palavra aqui, contraditórias, ela deixa a alternativa totalmente incorreta. Alguém ficou na dúvida com relação a outro item? Eu fiquei Não? de todos, que eu li todos, para mim tava. Todos estavam certos, né? E Ou aí, tava tudo certo ou tava tudo errado. E aí, alguém tem algo a comentar sobre essa questão que eu apontei agora? Alternativa é porque eu estou lendo o bate-papo agora, então eu não sei se é agora desse momento a pergunta de Lorena. Não, eu acho que já passou. Já passou, eu acho que eu já respondi dela. Gente, falta só 2 minutos, eu vou encerrar e a gente retorna. Eu vou demorar um pouquinho, porque eu vou pegar minha água, que eu acabei esquecendo. Eu digo demorar, é só o tempo de eu encher meu vasinho, viu? Então, a gente volta já, viu?